Ok. Então agora nós iremos... Olha a nossa pirâmide passando aí, ó. Olha a pirâmide passando. Perceberam aí? Acabamos de falar sobre elas. Pois é, agora nós temos aquela revisão de 5 minutos. Joga na tela e me acompanha nessa explicação. Na aula de hoje, cadê a tela? Na aula de hoje, falarmos sobre o Império Egípcio. Estamos já na aula 7.2. Então, vejamos a revisão. Falávamos sobre a civilização, falamos sobre os deuses egípcios, como que se formou, etc. A civilização egípcia, ela foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil. Lembra que na aula passada, quando falávamos sobre Mesopotâmia, o Crescente Fértil é aquela meia-lua, onde tudo que está dentro daquela meia-lua é considerado fértil. Formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Mas há quem diga que eles surgiram no período neolítico. Vejam, por volta de 4.000 anos a.C., os antigos núcleos deram lugar a pequenas unidades políticas, chamadas de nomos. Nomos governado por nomarcas. Pequenas cidades, pequenas vilas, era isso que eram os nomos, né? E aí depois também falávamos na nossa aula sobre a importância do rio Nilo para o Egito. Ele é importante, é um dos importantes rios da África, formado a partir da confluência de 3 rios. São eles o Rio Branco, o Rio Azul e o Rio Atibara. Um grande historiador, conhecido como o pai da história, Heródoto, ele diz que o rio Nilo é uma dádiva para o Egito. A dádiva do rio Nilo para o Egito. Tá bom? Houve também a importância desse rio para o crescimento e consolidação dos egípcios enquanto sociedade imperial. E nessa imagem que vocês estão vendo, retrata muito bem a criação de diques, você desviando o leito do rio para poder usar a agricultura. Mas tudo isso dentro daquele espaço do famoso Crescente Fértil. Certo? Aí eu também mostrei para vocês a pirâmide social que os egípcios tinham por classificação, quem eram as pessoas mais importantes e as menos importantes. Então, no topo da pirâmide, eu tenho um faraó. Faraó significa Deus vivo. Abaixo, eu tenho os nobres sacerdotes, tem o soldado, tem o escriba, o comerciante, artesão, camponês. E a base dessa pirâmide são os escravos. Diga-se de passagem que são escravos de guerra. Tá bom? Não é o escravo negro, até porque o Egito está dentro da África. Aqui eu tenho o símbolo principal do faraó, que é o escaravelho. Também falávamos sobre a escrita. O hierógrafo é a escrita mais antiga. Depois tivemos mais 2 evoluídas. Antes de 3.000 a.C. já usava-se o hierógrafo como escrita no Egito. Ou seja, é um dos registros mais antigos da história da civilização. Claro que eu tenho também a escrita cuneiforme. Lembraram? A escrita cuneiforme lá atrás, que nós trabalhávamos na Mesopotâmia. Esse tipo de escrita ele tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, lápides
e parede de palácios. Porque ele trazia, além de trazer significado na leitura, enfeitava as paredes com os desenhos. Apenas os sacerdotes, membros da realeza, altos cargos e escribas, conheciam a arte de ler e escrever os tais famosos sinais sagrados. O hierógrafo é isso daí, são os sinais sagrados. Por último, nós vimos sobre a religião egípcia. E aí eu passo para vocês alguns deuses, né? O Amon-Ra, aquele que criou o mundo e o mantém vivo. Eu tenho o Sete, o deus do caos, que é o responsável pela guerra e pela escuridão. Eu tenho um culto a Ísis, a Osíris, era o mais antigo, popular no Egito Antigo, né? Eu tenho também o Horus, que é o filho de Osíris e Ísis, que tem a cabeça de falcão, que é o protetor do faraó e das famílias. E Anúbios, que tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos. E aqui no meio, eu mostrei para vocês o livro dos mortos, que quando o faraó morria, esse livro era depositado em cima, dentro do sarcófago, em cima do seu peito, né? Para que ele pudesse ler e se comportar na vida após a morte. Então é isso. Essa foi a nossa revisão. Vou deixar vocês para poder fazer a atividade e daqui a pouco eu volto para corrigir as atividades, tá bom? Até mais. Ok, alunos, de volta agora para fazer aquela correção. Joga no quadro, a primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Eu tenho aí questão de número 1. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Beleza. Qual era a principal função das pirâmides? Letra A. Elas serviam como residências do faraó e toda a nobreza, por isso eram grandes e luxuosas. B. Serviam para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. C. Elas serviam de templo religioso, pois nelas eram realizados os rituais egípcios. Letra D. Elas serviam para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. Letra E. Elas serviam para mostrar a força e imponência egípcia para todas as potências que tentassem invadir suas terras. Aluno, você que prestou atenção na aula, qual seria? Não prestou atenção na aula, vai ficar de castigo. Eu tenho um aluno aqui no estúdio, que ele de vez em quando ele participa, mas quando ele está com preguiça, ele não presta atenção e eu vou deixar ele de castigo atrás da porta, como se fazia no tempo do faraó. No tempo do faraó. Aluno, se você respondeu a letra D, está correto. No final dessa atividade, eu vou explicar para vocês, tá bom? Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado. E também os seus pertences. Vem para mim, eu vou explicar agora. Me deixa aqui dentro dessa imagem aqui. Cadê? Coloca. Isso, agora me coloca. Cadê o faraó? Pronto, cheguei. Olha só. Qual era a principal função das pirâmides? Elas serviam para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado. Aluno, eu expliquei na aula. Uma pirâmide, ela era construída... Professor, quantos anos levava para construir uma pirâmide? A vida inteira. A vida toda. Como assim? Explique melhor. Ok. O faraó, ele assumiu hoje. Ele tem os seus 17, 18 anos. Quando ele assume, já começam a construir a sua pirâmide. A base.
Mas, professor, e se ele morrer prematuro? Passou apenas 1 ou 2 anos. Nós não tivemos isso. O único faraó prematuro que morreu, acho que com 18, 19 anos, foi Tutankhamon, que foi encontrado. A pirâmide dele, tanto é que é muito pequena. Mas, por exemplo, de Kéops, a pirâmide é enorme, porque ele passou, o quê? 2 anos, 10 anos, 20 anos no poder. Então, o tempo que ele está no poder, ela está sendo erguida. O tempo que está no poder está sendo levantada. É incrível. Se de repente ele morreu, fechou a base, o topo, e se faz uma pirâmide achatada. Porque nós tivemos na história pirâmide achatada, que quando o faraó estava governando, ele morreu, então acabou por ali. E pirâmide pontiaguda, pirâmide escalonada também tivemos, tá? Então, é a vida inteira. A pirâmide, além de proteger e conservar o corpo do faraó, era um labirinto. Incrível, cara. Se construiu a pirâmide, quando o faraó morria, ele era mumificado, passava 30 ou 40 dias sendo preparado, que era todo um velório, todo um funeral, melhor dizendo, e aí se fazia a última viagem do faraó. Como? Desviava o leito do rio Nilo, colocava o faraó numa barca bem grande e ele vinha, o leito do rio passava por debaixo da pirâmide, trazia até a pirâmide. E aí, inclusive, foi encontrado barcas ou barcaças dentro da pirâmide. Aonde ficava o corpo do faraó, no sarcófago, era chamado de sala mortuária. Uma sala pequena, não seria um quarto como esse, mas uma sala pequena. E toda a sala tinha escrita de cima e embaixo, toda. Os 4 cantos da parede eram escritos em cima e embaixo. Toda a vida do faraó. E do lado, bem no meio, tinha um sarcófago, e do lado, todos os pertences do faraó. Ele teve relógio, ele teve cordão, ele teve isto. Tudo que ele teve em vida estava ali do lado dele. Para que isso, professor? Acreditava-se que quando ele surgisse na vida após a morte, ele iria utilizar todos os seus pertences. Por isso que colares, braceletes, tudo que ele tinha era depositado nessa sala mortuária. Quando não, numa sala ao lado ou uma sala dentro da pirâmide. Mas acreditaria que ele usaria esse material na vida após a morte. É daí que nós temos essa sensação de quando alguém que morre vai para a vida eterna. Na verdade, isso é um consolo que nós temos, né? Porque nunca ninguém morreu e voltou para dizer como é que é lá. Que é também uma discussão. Tá bom? Eu não vou nem entrar nessa vibe. Próxima questão, olha lá. A escrita egípcia era usada para fins sacros e cotidianos. Existiram, portanto, 3 tipos de escrita no Antigo Egito. E eu expliquei para vocês. Vamos lá, aluno, presta atenção. Existiam 3 tipos de escrita. A, hierógrafo, hierárico e demótico. B, hieróglifos, hierático e demótico. Letra C, hieróglifo, hierático e demanche. Letra D, hieróglifos, hierático e demótico. Hieróglifos, cuneiforme e demótico. Façam suas apostas. Letra B, segundo o nosso aluno que acordou aqui, ele falou
que a resposta venha a ser a letra B. Será que é? Será que é? Resposta correta vai ser a letra B. Parabéns! O nosso aluno ganhou uma estrelinha. Pronto, acertou, exatamente. A aerógrafo foi a mais antiga. Depois se migrou para o hierático e depois para o demótico. Isso foi explicado durante a aula. Fechou? Questão 3. Um império, bom aluno, atento na pergunta. Um império teocrático, baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses e escravos, para grandes obras e profundamente dependentes das águas de um grande rio. Viu aí? Vamos lá. Esta frase se refere aos B, a letra A, fenícios e a importância do Tigre. B, hititas e a importância do Eufrates. C, sumérios e a importância do Jordão. Já estou vendo, aluno? Letra D, cretenses e a importância do Egeu. E egípcio e a importância do Nilo. Bom, o nosso aluno que esteve atento na nossa aula, ele falou que a letra C, sumérios e a importância. Vejam só, vem aqui para mim, vem aqui para mim. Vem aqui para mim. Isso, me coloca aqui no quadro. A aula de hoje foi sobre os egípcios. Uma pegadinha é essa. Se você quer saber responder, o que nós trabalhamos? Quando é um concurso... Olha, ouve a aula e as questões estão direcionadas a essa aula. Quando é no concurso, aí, meu irmão, é cada um por si, certo? Nesse caso aqui, continua na tela, joga para mim. A resposta vem a ser o quê? A letra... Nós falamos na nossa aula sobre o Egito. Como é que o aluno vai falar sobre o Jordão? Tenha santa paciência. Vai ficar de castigo. Agora o bicho pega. Enem. Olha o tamanho dessa questão quilométrica. A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelo egípcio no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Um desses deuses recebeu o nome do Sol. E era um dos principais deuses egípcios que, depois de ter decidido existir, criou o mundo e o mantém vivo. O texto está falando de qual deus do Egito Antigo? Essa é fácil. Letra A, de Horus, que era filho de Osíris e Ísis. B, de Sete, conhecido como o deus do caos. C, Ra ou Amon-Ra, também conhecido como deus, como Ré. Letra D, Anubis, que tem papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Ou, letra E, Ísis e a Osíris era o mais importante, era o mais popular no Egito. Qual seria a resposta correta dessa questão? Vamos lá. Já sabe? Resposta correta é a letra C, Ra ou Amon-Ra. Ok. Acabou essa aula. Eu sinto muito. Estava tão gostosa, né? Mas eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Não sai daí, hein? Tchau, tchau.